Olá a todos, aqui Jonivan de Sá. A gente segue então dando andamento nas nossas análises a respeito da guerra na Ucrânia, né? Aqui no conteúdo progressista. Bem, acho que um fato que a gente precisa destacar de início é que as negociações entre um grupo, né, que se estabeleceu entre um grupo da Ucrânia e um grupo da Rússia seguem. Hoje a gente teve mais uma rodada de negociações. Acredito que uma decisão muito importante, né, foi tomada a criação de um corredor pacificado no território da Ucrânia, tendo em vista a passagem de refugiados. Então, quer dizer, eles vão criar um corredor pacificado para que essa passagem dos refugiados, né, se dê da maneira mais segura ali dentro do território da Ucrânia. Ocorreram situações bastante preocupantes, né? Se eu não me engano, na fronteira com a Polônia, por exemplo, também de casos de racismo envolvendo os refugiados, né? Enfim, são pessoas fragilizadas que vivem uma situação bem difícil, então, inclusive racismo, né? Como a gente vem acompanhando. Então, quer dizer, é uma decisão bastante importante que foi tomada hoje, né? Nessa retomada das negociações. Bem, ataques em prédios públicos, civis e militares continuam ocorrendo no território da Ucrânia. Ontem foi bombardeada, né, a principal antena de TV, da principal rede de TV da Ucrânia. Então, quer dizer, seguem esses bombardeios estratégicos, né, do ponto de vista militar, mesmo no sentido de fazer pressão, forçar uma pressão tendo em vista, sobretudo, a saída do governo, né? Parece que ficou bem nítido isso, que a Rússia busca uma saída do governo, né? Uma mudança de governo. A Rússia, inclusive, não reconhece esse governo, né? Como legítimo, justamente por ter sido eleito, né? Acusações russas sob interferência dos Estados Unidos. Então, eles querem depor este governo, que eles consideram ilegítimos, né? E esses ataques têm em vista justamente esse fim. Prédios civis também vêm sendo atacados, a gente está percebendo isso, né? A gente observa vídeos e tudo mais. Tá? Há uma preocupação russa no sentido de avisar a população que esses ataques vão acontecer. Eles tentam avisar em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos eles tentam avisar um tempo antes, né? Justamente para a população sair desses lugares, né? Sair desses lugares, esses lugares estarem vazios, então, na hora dos ataques. Então, o panorama é de guerra, né? A guerra continua. Hoje saem mais tropas russas de Belarus, né? Mais equipamento. Parece que tá sendo armado, né? Todo um cerco a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Parece que está sendo, né, realinhadas as tropas e reorganizadas logisticamente as tropas, né? Para possivelmente algum ataque, algum movimento mais incisivo. Eu pessoalmente, eu vejo outros analistas preocupados que se as negociações não avançarem de uma maneira devida, se elas não tiverem um devido avanço no sentido da pacificação, né, provavelmente os ataques russos vão se tornar mais incisivos, né, para criar um ambiente de pressão maior. Né. Então, possivelmente a gente vai ver cenas que a gente não gostaria de ver, essa é uma possibilidade, né? Se essas negociações não avançarem. Lembrando que é um perfil que a gente vem traçando no nosso outro vídeo, né, a respeito da crise da Ucrânia. A gente vai levar as análises mais ou menos por esse lado. É um perfil de análise que a gente está usando, que é encaixar essa guerra na Ucrânia, né, essa estabilidade ali na Ucrânia, em um panorama geopolítico mais amplo, né? A gente está vendo a mudança de centros de poder, né, dos Estados Unidos e da Europa para a China. A China tem toda uma proximidade com a Rússia, né? Possivelmente a gente vai ver essa proximidade a partir da crise econômica que se instaura com as sanções muito sérias impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia vão simplesmente esmagar a economia russa, né? A moeda russa desvalorizou nesses últimos dias mais de 30%. Então, quer dizer, essas sanções já fazem efeito, todo o cenário já faz um efeito, né? Tem efeito para a desvalorização da moeda. Ninguém vai investir num país que está em guerra, né? Não com essas proporções e com toda essa mídia em cima. Então, quer dizer, possivelmente a gente vai ver
uma aproximação maior, né, entre Rússia e China no ponto de vista produtivo, do ponto de vista, né, de mecanismos ou buscas de parceria que vão tentar justamente fazer com que a economia russa passe por essas sanções da melhor maneira possível. Então, por exemplo, empresas norte-americanas já vão deixar de oferecer produtos, né, ou mesmo serviços em território russo, Visa, Mastercard, Apple, né? Possivelmente a saída para essa crise, ou a saída para esse desarranjo da produção, vai se dar numa proximidade de relação econômica mesmo, né, entre Rússia e China. A China já investe na Rússia já há algum tempo, né? Há esse alinhamento acontecendo há algum tempo, a gente viu, né? Que houve um encontro entre o presidente da China e o Vladimir Putin, e nesse encontro eles visam, eles exporam, aliás, que há uma parceria ilimitada entre Rússia e China, então provavelmente a gente vai ver, né, essa aproximação acontecendo a partir do resultado dessas sanções. Então, esse foi mais um vídeo tentando aí trazer algumas novidades a respeito do que vem acontecendo na Ucrânia e fazendo uma breve análise, tá? Uma brevíssima análise do que vem acontecendo. Se vocês ainda não são inscritos, se tu não é inscrito no canal, aproveito para te convidar, né, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer um pouco mais dos nossos vídeos aí. Comenta se tu achou interessante, se tu vem acompanhando essa situação da Ucrânia, se tu vem te debruçando sobre ela. Comenta aí o que tu acha sobre isso, né? Quais serão os próximos passos que a gente vai ver, né, ocorrerem a partir de então. Então, era isso, até o próximo vídeo. Falou! Se você deseja se manter informado sobre este e outros assuntos do mundo contemporâneo, se inscreva no canal e deixa teu like. Até mais!